Bom, agora sim, começamos. Você ia fazer a abertura, né? Vai, faz quando tá começando agora. Vai, Elis. A Alice faz a abertura. Boa noite para você que nos assiste. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. O meu nome é Elisiane e hoje eu estou aqui com a minha dupla, Ana Clara. Boa noite, gente. Boa noite, Rafa. Boa noite, Vi. Boa noite. Interessante, hein? Vocês estão profi, hein? Parece que já participaram de vários. Decoraram isso ou ficaram ensaiando? Como foi? Ah, tem todo um preparo, né? Não, foram muito nosso bem. hobby. É nosso hobby fazer de vez em quando. Top demais. Entrevistar umas pessoas, abrir um podcast, é uma Umas coisa coisas normal, assim, meio né? diferentes. Tá certo. Bom, então para quem não sabe o que está acontecendo, a gente está começando agora e é uma coisa bem diferente que nós vamos fazer aqui agora. A Elis, que ela vai se apresentar daqui a pouco, ela é do nosso departamento de RH da empresa e a Ana do nosso departamento de CS. E aí elas prepararam algumas perguntas que eu e a Vi não faz ideia do que tem ali no celular delas. Elas vão nos entrevistar, certo? Então, eu realmente não sei o que vocês vão perguntar, até o pessoal entender quem está assistindo. Mas antes, se apresenta aí, depois a gente já começa. Tá. Bom, então meu nome é Elisiane, mas todo mundo me conhece como Elis. Eu vou fazer 20 anos e eu trabalho na Service Quality, aí acompanhando um pouco da trajetória do Rafa e da Vi já há 2 anos. Boa. Bom, então vamos lá, né? Eu sou Ana Clara, eu faço parte do time do CS, da Service Quality. E um dos focos, grande parte aí da vida de vocês é, querendo ou não, o império aí que vocês estão construindo, né? Muito bom fazer parte dele, inclusive. Mas, para começarmos esse bate-papo, nada melhor, nada faz mais sentido do que o princípio. Como que vocês se conheceram? Como que foi todo esse processo? Primeiro existiu o Rafa e a Vitória, para depois existir a Service Quality, certo? Boa. Então, a primeira pergunta é como a gente se conheceu, né? Exato. Eu vou deixar a Vi começar respondendo, que toda vez que eu respondo essa pergunta, ninguém acredita. Que, na verdade, ela me insistiu muito, correu muito atrás de mim. Um dia eu resolvi dar uma chance, né? Mas conta aí, não mano. é bem assim, né? Conta aí. Na verdade, meu pai ele é pastor e aí o Rafael ele frequentava a mesma igreja que eu, meu pai é pastor. E aí a gente se conheceu lá, né? A probabilidade da gente estar junto era 0 menos 0 menos multiplicado por 0 vezes 0. Era sempre nesses casos. Era muito assim, não existia essa possibilidade, porque a gente tinha vidas muito distintas uma da outra, né? E aí acabou que um certo dia, aí essa parte tem que confessar, eu olhei pra ele com uns olhos diferentes. Olha lá, tô falando. Uns olhos meio apaixonadinha, meio... Mas não assumi de primeira, não. Foi um pouco mais difícil. E aí a gente começou a conversar. E aí foi rolando o sentimento da minha parte, o sentimento da parte dele. E aí foi onde a gente começou a ter interesse um pelo outro e tudo mais. E aí eu falei, bom, tá bom, vamos lá, o que a gente vai fazer da nossa vida? Aí ele falou, bom, eu quero namorar. Eu falei, será que eu quero? Na época eu tinha 16 anos. Ele já tinha 18 quase, né? 16, 18, 2 anos de diferença. 18 anos, eu tinha 16. Ele falou, ou eu namoro, ou eu não quero. Eu confesso que nessa época aí eu era bem zoadinho, assim. Aí tem uma frase que eu falo pra todo mundo hoje, que é o seguinte, né? Que quer ver se a pessoa é um bom vendedor, vê se a mulher dele é bonita, né? Então, todo cara feio com uma mulher bonita, ele é um bom vendedor. Então, fala a verdade, eu era um bom vendedor, né? Era. Sou ainda. Tinha uma boa lábia. E aí ele falou, ou a gente namora ou eu não quero. E eu falei, nossa, 16 anos, namorar agora, será? E aí eu até fui falar pros meus pais, falei, tô gostando do Rafael, quero namorar ele quer me namorar, e só que ele tem que me falar com o pai, né? E aí, como que vai rolar? E meu pai na época era muito bravo, não gostava que eu namorava, Pastor, né? Pastor, ainda mais dele, sabia algumas coisas da vida dele, e aí meu pai ficou um pouquinho atrás, com o pezinho atrás. Puxou e a aí meu pai falou, nossa. Na verdade, ele já tinha a capivara inteira do Rafael lá, né? Não sei se eu já te falei isso, Elis. Na época eu jogava bola, eu falava pra ela que eu era jogador, que ia ser jogador. Eu usei de tudo pra ela.
Eu Você acreditei. Eu acreditei. Achei que eu ia ficar na vida boa lá, de mulher de jogador e tudo mais. Tá bom. Aí acabou que ele virou empreendedor e só dor de cabeça agora. Agora não vai falar sobre isso. Não, agora é. Viu, mas uma história legal também, pra fechar esse assunto, é que quando a Vi chegou nos pais dela, né, ficou pra contar que tava gostando de alguém da igreja, o pai dela falou os nomes de todo mundo, menos o meu. Não foi isso? Não foi nem o último nome a ser citado. Ele não citou nem o nome dele. Não. Deixa quieto. Não né? era uma possibilidade. Mas por que, Rafa, você não era da igreja? Você não era de berço igual a Vi? Não, então assim, eu não ia pra Como igreja, foi? aí na época comecei a ir por conta de um convite de um amigo e tal. Aí, depois de um processo todo que eu fiquei na igreja, aí quando eu conheci a Vi, aí eu só ia por causa dela, na verdade. Né? Então eu tive essa fase de ir na igreja só por causa dela. O pai dela até brinca que na época que a gente tava conversando ali pra começar a namorar, eu não perdia um culto, não perdia uma oração, no monte, ia todos os montes que tinha. Aí hoje não vou mais, ele até brinca, pô, você nunca mais foi, né? Então, assim, realmente eu conheci ela na igreja e depois eu comecei só por causa dela. Acho que foi até uma estratégia de Jesus. Mas no final deu tudo certo, tá dando tudo certo. Em E nome de pra Jesus. você, Rafa, como que foi esse processo de conversão aí? Porque a Vi nasceu de berço Uhum. já, né? Em berço cristão, pai pastor. Como que foi pra você também ter que fazer essa renúncia, né? Ali da sua vida. Legal. Como que foi? Bom, então, falando um pouco da parte espiritual agora, né? Eu, na época, comecei na igreja através de convite de amigo, até então não entendia muito, nunca tinha ido na igreja evangélica e tal. E estava naquela fase, peguei muito aquela fase de sair também e tal. Enfim, na época de adolescência, jovem, saía bastante. Só que o que dizem, e eu vivi isso, é realmente uma verdade. O pessoal fala muito, né, sobre o vazio que existe dentro de nós, que a gente fica tentando, de certa forma, preencher, saindo, estando com alguém, às vezes bebendo, no caso de outros usando droga. Enfim, aí realmente eu vivi isso na pele. Então, para mim, teve um momento que eu percebi, caiu minha ficha, que, pô, o que eu preciso realmente é de Deus, pô. É Deus que traz ali uma paz que eu preciso. Lembrando que paz não é ausência de problemas e guerras, é estar bem em meio aos problemas, em meio às guerras, né? Então, quando eu experimentei isso, eu falei, pô, eu quero isso para sempre. Legal. Então, para mim foi mais ou menos isso. Aí depois que a gente começou a conversar, eu e a Vi, e aí foi um processo que a gente ficou mais crente ainda, né? A perfeita colocação em relação, né, viver a paz em meio às guerras. Isso é uma coisa Exato. que a gente, como cristão, né, realmente sente na pele, né? Porque às vezes a gente passa por algumas coisas, mas quando a gente está longe de Deus é completamente diferente, né? E assim, eu te conheço um pouco, né? Sei um pouco da sua história, a gente que trabalha ali na empresa, você já contou algumas coisas, mas quando que foi ali o start, né? Aquele divisor de águas para você realmente abrir a Service Quality? Quando que foi que você sentiu esse chamado aí em relação à empresa? Legal. Bom, já que você estava falando um pouco da parte espiritual, na verdade, poucos sabem disso, mas eu vou começar falando da parte espiritual. Teve um dia que a gente estava na igreja, em um culto, era um pregador de fora, e eu lembro que foi no mês de dezembro de 2018. Aí esse pregador chamou eu e a Vi lá na frente e tal, e entregou ali uma revelação da parte de Deus para nós, dizendo que Deus iria fechar uma porta profissional na minha vida para abrir uma outra porta profissional, que eu ia ser honrado nessa porta. Até então, eu não entendi muito bem essa revelação, porque no momento eu estava trabalhando em uma empresa multinacional, uma empresa muito boa. Eu lembro que eu saí da igreja junto com a Vi nesse dia, a gente saiu para comer e eu conversando com ela, falei, amor, eu acho que ele errou a revelação, não era para mim não, porque hoje eu estou muito bem, acabei de receber um aumento, enfim, eu tenho ali muita chance de crescer na empresa, então assim, eu não me vejo saindo, eu não me vejo pedindo demissão, abrindo mão de todos os direitos ali e tal. Aí beleza, isso foi em dezembro. Aí em fevereiro, o que aconteceu, né? Eu entrei numa empresa que eu trabalhava, uma empresa de softwares, uma empresa multinacional. Eu entrei na época como menor aprendiz, só para você entender o contexto. Aí eu lembro que o contrato de menor aprendiz, como você do RH você sabe, né? É de 1 ano. E na época eu entrei no departamento de TI. E foi engraçado que todo mundo ali no departamento de TI, eles faziam segurança da informação na FATEC. Aí eu falei, pô, eu tenho que fazer essa faculdade também, porque se eles fazem, foi efetivado, eu também quero ser efetivado. Aí eu fiz a prova lá, passei na prova. Enfim, nunca fui bom na escola, mas eu consegui passar na prova.
Aí consegui minha vaga lá, comecei a cursar segurança e informação. Até aí tudo bem. No 10º mês do meu contrato de menor aprendiz, faltava 2 meses para finalizar o contrato. Eu lembro que o meu gestor me chamou e falou: Rafa, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar, cara. Qual você quer primeiro? Aí eu falei: manda ruim, né? Ele falou: cara, a ruim é que a gente vai terceirizar o departamento de TI e não vai ter como efetivar você. Não vai ser possível você ser efetivado aqui e tal. Mas a notícia boa é que abriu uma vaga lá no suporte de folha de pagamento. Se você tiver interesse, eu converso com o pessoal para te indicar. Vem fazendo um bom trabalho, eu indico você. Na época, eu pensei, nunca tinha pegado um lerite na minha mão. Falei, o que eu vou fazer ali no suporte de folha de pagamento? Aí, beleza. Aí eu lembro que eu estava tirando carta, eu estava com 18 anos na época. Eu falei, eu não posso perder essa oportunidade, a empresa é boa e tudo mais. Aí aceitei o desafio, fui ali para o suporte de folha de pagamento. Aí, logo quando eu entrei, era bem no começo do ano, eu lembro que eu tive alguns treinamentos ali de DIRF, RAIS na época e tal. Minha cabeça fritava, eu não queria voltar no dia seguinte, porque eu não entendia nada que estava acontecendo, era uma loucura trabalhar com folha de pagamento. Para mim ainda, que nunca fui bom com isso, em cálculos e tal, sofri muito. Mas, resumindo, eu lembro que mudou uma obrigatoriedade ali com relação à Receita Federal, que começou o E-Social, que é uma entrega ali que as empresas precisam fazer. Na época, era uma coisa nova isso. Então, ou seja, todo mundo tinha que aprender do zero. Aí, o que eu tinha de idade, tinha pessoas que tinham experiência no departamento e tal. Só que aí eu decidi entrar de cabeça para aprender isso. Eu, juntamente com o Jonathan, né? Enfim, a gente, que era novo ali no departamento, entramos de cabeça. Entendemos a parte técnica e começamos a entender ali os erros que dava, como solucionar os erros. Foi aí que eu fui me destacando no departamento. Então, com o passar do tempo, eu comecei a ajudar as pessoas que, na época, me ensinou quando eu entrei. Comecei a ser referência, tive alguns aumentos, comecei a resolver problemas ali específicos que poucas pessoas conseguiam resolver. Até que um dia eu recebi uma proposta para trabalhar de um escritório de contabilidade de São Carlos, eu lembro até hoje. Na época ele falou para mim, não estava em alta essa questão do home office, né? Que eu amo muito. Mentira. Aí ele falou assim, Rafa, quer trabalhar para mim, cara? Eu não estou conseguindo resolver social, você já conhece, cuida disso aqui para mim. Aí, na época, sem conhecimento, falei, cara, mas eu sou de Americana, você é de São Carlos, como que eu vou trabalhar para você e tal? Aí ele falou, não, você trabalha de sua casa, pô. Aí eu falei, beleza. Aí, até então, eu comecei a trabalhar para esse escritório à noite, final de semana. Só que aí, um dia, ele falou para mim, Rafa, eu posso indicar você para uns amigos meus contadores, está precisando, está com o mesmo problema, tal. Eu falei, pode, se não se importar que eu trabalho para você, para os outros, pode. Aí, beleza, ele colocou meu contato em alguns grupos de WhatsApp, de contadores e tal. Quem tiver com problema aí e tal, chama ele resolve. Aí eu lembro que eu acordei de manhã, abri o WhatsApp, tinha tanta mensagem, que eu falei, alguém deve ter me trollado. Não é possível, cara. Aí, beleza, foi mais ou menos assim que as coisas começaram a virar na minha vida. Porque aí eu comecei, cara, a trabalhar de manhã, tarde, à noite, de madrugada. Eu trabalhava nessa empresa, né, do horário comercial, saía, ia para casa, pegava o notebook e virava madrugada. No outro dia voltava de novo, até que chegou um dia e falei, eu preciso tomar uma decisão. Eu acho que eu vou sair dessa empresa e tal. Aí eu comecei a pensar sobre isso. Aí eu lembro que eu pedia conselho para algumas pessoas, outros falavam, cara, você vai abrir mão lá de 5 anos de empresa? Não, cara, você tá maluco. E outros já falavam, não, mete a cara, é isso, vai para cima e tal. Então aí foi uma decisão importante que eu tomei. Aí eu lembro que um dia cheguei lá na empresa, totalmente decidido, né? Conversei ali com os meus gestores, pedi demissão, fiz a carta ali a próprio punho, que eu tenho uma foto na minha galeria até hoje. Aí eles falaram, Rafa, você tem certeza, cara? Porque, a gente tinha até inclusive, outro desafio aqui para você, a gente já ia te apresentar e tal. Aí na hora, eu confesso que por dentro eu falei, nossa, e agora, né? Enfim, mas aí, eu sempre fui orgulhoso também, sabe? Na hora eu falei, não, já falei, tá falado, e é isso. Mantive ali a postura, tal, a decisão. Aí entrei no meu carro para ir embora, era umas 11h30 da manhã, no dia que eu pedi demissão. Entrei no carro, na hora que eu estava indo embora da empresa, eu olhei toda a estrutura, comecei a chorar muito. Falei, nossa, o que eu fiz da minha vida? Pelo amor de Deus. Não sei se você lembra disso. Falei, não acredito, eu acho que eu tomei uma decisão errada. Aí, nesse momento, eu lembrei da revelação. Que eu tinha, por isso que eu comecei falando da revelação. Eu lembrei da revelação lá, e isso foi em fevereiro, e a revelação foi em dezembro. Aí eu lembrei, aí na hora, tranquilizou meu coração, é como se Deus estivesse falando ali, calma, eu tô contigo e tal. Mas beleza. Aí praticamente eu comecei a trabalhar ali de casa, virando dia, tarde, à noite, de madrugada. Então foi mais ou menos assim que começou a nossa empresa, né? Aí, Legal.
Não sei se continua ou quer que eu continue falando? Não, eu queria comentar sobre a questão de que, como que é legal, né? O Espírito Santo trouxe a memória no momento certo para você a respeito daquele chamado que ele te deu, né? Te confiou nas suas mãos. Estava comentando com a Ana há um tempinho atrás sobre a questão das esferas da sociedade, né? Que o Senhor nos chama. E uma delas é a esfera dos negócios. E é nítido que você, a Vi, tem esse chamado, né? Até abordando em relação a isso, hoje vocês têm noção, assim, do impacto que vocês, através da empresa, causam espiritualmente nos colaboradores de vocês? Ou vocês... eu sei que existe um propósito por trás, ou isso ainda não é muito claro. Vocês têm essa consciência? E aí? A gente tem sim, viu, Elise? Eu vou usar até o seu caso como exemplo, porque, assim, a gente não chegou a trabalhar juntas, né? Mas o Rafa sempre comenta de vocês lá para mim. E o seu caso é um caso que ele comentou para mim, que quando você entrou na empresa, você não frequentava a igreja evangélica. E aí, através ali, acredito que do trabalho, das células que são feitas, das orações e tudo mais, você conseguiu enxergar o que o Rafa queria passar na questão da parte espiritual. E aí você entrou numa igreja, se converteu, se batizou. E aí agora o seu propósito, o seu objetivo como cristã vai ser concluído. E isso foi através, querendo ou não, da vida do Rafa, através da vida da empresa. Então a gente consegue, de alguma maneira ou outra, enxergar Deus agindo ali dentro da empresa, na vida de cada pessoa. E a gente ora por isso, né? Que legal. Eu, principalmente, como estou mais por detrás dos bastidores, estou sempre intercedendo por cada um que está lá trabalhando, dando o seu melhor para que Deus possa retribuir tudo em dobro para cada um. Que maravilha. Ai, e é top, muito legal, né? também, outro ponto, né, que o Rafa comentou, é em relação às oportunidades, que toda oportunidade também exige uma decisão, né? Então, você teve ali a coragem de se posicionar diante daquilo que estava diante de você. Exato. E por falar em decisão, o mundo dos negócios, assim como a nossa vida, são tomadas por decisões, né? E baseada em toda a cultura que vocês passam, que vocês estão transparecendo aí para quem está assistindo a gente, eu queria perguntar qual que é a influência do cristianismo na tomada de decisões para vocês, em questão do empreendimento. Na vida empreendedora aí. Olha, que pergunta você viu, pai? Muito bem elaborada. Bom, assim, quando a gente fala de ser cristão e ter um negócio, querendo ou não, a gente é cristão em todos os lugares que nós estamos, né? Então, eu preciso ser o mesmo na igreja, na empresa, na roda dos amigos, no futebol, em qualquer lugar. Então, quando se fala de princípios, postura, comportamentos, a gente é o mesmo em todos os lugares. Mas, hoje, a influência é nesse sentido, de entender que a gente precisa ser o mesmo em todos os lugares, entender que a gente precisa ajudar, de certa forma, as pessoas, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, seja os funcionários, amigos, colegas, enfim. Então, qual que é a influência? É a gente entender o nosso papel como cristão, seja onde a gente estiver. Essa é a influência. E uma coisa que, aproveitando o gancho, foi difícil eu entender isso por muito tempo, sabe? Porque às vezes eu queria... por exemplo, eu não entendia que às vezes... até uma demissão para alguém no escritório, eu estou ajudando a pessoa. Isso eu não entendia. Já aconteceu de, às vezes, eu ter que demitir alguém e essa pessoa depois conseguir entrar numa área dela que ela sempre quis. E aí sim ela deslancha na carreira. Então, assim, na verdade, a demissão também foi um ato de ajudar ali a pessoa. Então, isso demorou para eu aprender. Então, a influência é isso, é entender o nosso papel. Que a gente tem que pensar em como a gente pode melhorar a vida das pessoas, seja... em qualquer lugar que a gente estiver. Que bacana. Respondido? Top! Bem profundo. Bem profundo, no naipe da pergunta, hein? Bom, e você acabou entrando ali no negócio da Service Quality, já entrando ali no serviço de contabilidade, mas esse senso de empreendedorismo já existia antes? Você já teve algum negócio, às vezes ali na adolescência, alguma coisa? E essa risada em entregou relação a alguma isso? coisa, hein? Ela lembrou de alguma coisa, com certeza, né? Vou Conta até pra deixar ela gente. falar para ver o que ela lembrou. É engraçado isso, né, Elisa, essa pergunta, porque o Rafael, por incrível que pareça, desde quando a gente namorava, né, ele sempre teve esse senso de empreendedorismo. Só que eu acredito que ele não entendia, nem eu nem ele entendia o que era isso, no fundo, sabe? Mas ele sempre teve esse negócio de querer crescer, de querer ser mais.
E eu acho engraçado e eu ri porque a gente já passou por tanta coisa nesse meio de querer construir alguma coisa, de ser alguma coisa, e nesse mundo do empreendedorismo. Ele já me levou para vender colchão. Não, a gente sentava lá para assistir palestra de colchões. Era surreal o negócio. Verdade. A gente já chegou a vender trufas, a gente queria casar, e aí a gente chegou a vender trufa na igreja. A Vitória comia tudo, velho. Ferrava com o Lucas. Quase faliu o primeiro negócio. As trufas ficavam tudo com ele levava pro trabalho, ele comia todas as trufas. Chegava em casa e falava, e aí, amor, vendeu? Não, mas nossa, você saiu com 10, voltou com 5, cadê as outras 5? Então, comida. Pô, sabe uma cena que eu lembro? Teve uma época que eu ia pra faculdade, eu não gostava da faculdade, até que eu tranquei, parei depois. Teve uma época que eu ia só pra vender trufa. A minha bolsa só tinha como chama? A Tupperware, né? Tupperware com as trufas. Chegava lá, vendia e ia embora. Olha só, cara. Fez da faculdade sua Eu loja. lembrei disso agora, você falando. Então, assim, ele sempre teve essa questão do empreendedorismo. Então, é engraçado, assim, essa questão. Que legal. Mais um chamado mesmo, né? É. Rafa é a prova, né? Ele que não gostava de faculdade, ele viu os números e ficava assim, né? E hoje tem uma empresa, né, Rafa? Pessoal vê do como que Fundão. O pessoal do Fundão também venceu, né? Ó, quem é do fundão aí tem Vai dar esperança. esperanças. Tem esperança. Que legal. Essa sua questão do empreendedorismo que você não percebia, você de repente se inspirava em alguém, ali de repente alguém da sua família, algum influenciador da época? Como que Então, foi isso? Foi bem natural, sabe? Eu tinha alguns comportamentos de empreendedor sem saber que era comportamento de empreendedor. Mas, por exemplo, teve uma época que, quando eu era pequeno, minha mãe ela era diretora de uma escola de informática, né? E às vezes ela me levava junto com ela para acompanhar. Então eu já via ali o que era, por exemplo, ter uma empresa, uma equipe, ter metas, ter vendas. Eu já entendia esse negócio. E na época que eu era pequeno, minha mãe me levava, todos os funcionários lá da escola, pô, era o filho da diretora, todo mundo ficava em cima de mim. Então, assim, eu já fui entendendo aí. E teve uma época também que meu pai chegou a ter comércio, estabelecimento, aí eu já acompanhava também, já entendia o que é esse negócio de comprar, vender, gerir estoque. Então, eu acredito que eu fui aprendendo daí. Aí teve uma época também, não sei se você vai lembrar, que eu comecei a vender celular, lembra? Eu pegava um celular, vendia celular. Então, eu sempre fazia essas coisas, sem saber que, querendo ou não, isso é algo ali voltado para o empreendedorismo, né? Foi te pulindo aos poucos, né? Pra você ter hoje o que você tem. Exatamente. Né? A maior venda que eu fiz foi vender a minha imagem para Vitória. Essa venda foi boa. Isso aí a gente acredita, né? Hoje a gente dá uma acreditada. Tô brincando. Mas dentro da empresa, agora hoje a gente somos quase em 20 funcionários aí, pô, uma galera legal, é uma mega responsa. Só que tem muita gente que tem dúvida que você vai responder pra galera agora, que isso é meio divisor de opiniões. Ai. Porque- Começou. Porque o que acontece? A gente é muito fixo a Service Quality em cultura. Só que em todos os ramos, hoje em dia, tem a falta de mão de obra. E quando a gente acha aquela pessoa muito boa, aquela pessoa é 10, a gente olha, eu quero ela pra mim, quero É o ela no Neymar. escritório, é o Neymar da contabilidade, nossa, até lá. Só que ela não bate com a cultura. E aí, até que ponto a gente tem que levar isso? Até que ponto você daria sua opinião? Até usando como exemplo a sua empresa. Perfeito. Bom, esses comentários de Neymar, vou até usar exemplo de futebol, então, né? Às vezes é comum você ver um time que só tem craque, mas que não ganha campeonato. Por quê? Porque às vezes esse time que só tem craque não são unidos, não estão alinhados no mesmo propósito, cada um quer se destacar individualmente, não fazer com que o grupo se destaque. Então não tem um entrosamento, não tem um respeito entre os companheiros, digamos assim, e esse time não vai ganhar campeonato. Aí, por outro lado, às vezes você vê um time que não tem tanta qualidade técnica, porém é um time bem treinado, bem alinhado, sabe onde quer chegar, um ajudando o outro, sabe a função de cada um. É um time que tem um entrosamento. E esse time ganha campeonato, né? Então, a mesma coisa na parte da empresa. Então, a pessoa ser boa, mas não bater com a cultura, uma hora ou outra vai dar ruim. Eu prefiro uma pessoa meia boca que bata com a cultura. Porque aí, através de processos, através de treinamento, através de acompanhamento, indicadores, a gente consegue fazer essa pessoa performar. Então, Ou essa é a minha seja, visão. né? A cultura, na verdade, técnica, a gente molda. Claro, quem estiver disposto a moldar, né? A pessoa. Exato. Mas aí a questão da cultura
temos experiências que não. Já teve alguma pessoa que já chegou a mudar? A Elise tem até, de repente, mais propriedade do que eu para falar, como ela é do RH, ela já vivenciou muitos casos assim, né? É natural, já passaram pessoas ali na nossa empresa que é muito boa e não bate com a cultura da nossa empresa. Às vezes uma outra empresa que é uma cultura diferente, ela performa super bem. Então, por isso que é importante desde a entrevista, né, Elisa, a gente colocar ali para a pessoa, para o candidato, a nossa cultura é essa, bate com o seu perfil, com a sua visão. Né? Ser transparente, porque às vezes a pessoa é muito boa, mas se não bater com a visão, não vai dar certo. Por exemplo, a gente tem ali toda a última sexta-feira do mês uma célula, né? Isso. Para nenhum advogado vir nos processar, a gente, entre aspas, não obriga ninguém, né? Sim. Mas, cara, é a nossa cultura. Então, uma pessoa que não tem esse estilo, não gosta, não tem essa visão, uma hora ou outra vai dar ruim. Não vai bater, não vai estar entrosado, não vai estar todo mundo na mesma pegada. Então, é questão de ver qual a empresa que bate ali com o perfil dela em termos de cultura, né? Perfeito. Bom, então até aqui a gente já viu um pouquinho de vocês, como vocês se conheceram, um pouco mais sobre a questão da empresa. Mas hoje, graças a Deus, vocês têm uma família linda, né? Tem 2 pequenos aí maravilhosos. E Vi, direcionado mais para você, para a gente falar um pouquinho que eu acredito que a realidade, acho bacana a gente mostrar, ser transparente, para pessoas que se inspirem e talvez esteja passando ou vai passar pelo mesmo processo que vocês. Como foi deixar o trabalho 100% e se dedicar à maternidade? Você teve um filho perto um do outro, como que isso teve esse impacto? O que você falaria para quem está passando por isso? Foi uma experiência bem surreal, eu digo, né? Foi muito bom. Eu digo que os meus filhos são as melhores coisas que eu tenho na minha vida hoje. A empresa é muito boa, os funcionários são muito bons, meu esposo é muito bom. Ufa, falou de todo mundo, né? Por último. Mas os meus filhos, eles são todos para mim hoje. Nossa, eu não me vejo sem eles. E eu era muito ativa, né, no trabalho. Então, estava o tempo todo lá trabalhando. Eu e o Rafa, a gente não tinha hora para entrar e a gente também não tinha hora para sair. E era essa loucura. E quando eu descobri a gestação, que era um desejo muito grande no meu coração, eu fiquei muito feliz e toquei o barco e fui indo. A Alice, que é a minha primeira filha, ela nasceu dia 15 de fevereiro. Dia 14 de fevereiro eu estava trabalhando até, sei lá, que horas. E eu literalmente trabalhei até o último dia mesmo dela nascer. E aí, depois disso, eu me ausentei 100% do trabalho. E me dediquei 100% aos meus filhos. E, de primeira, assim, foi um baque muito grande, porque por eu ser muito ativa, tá sempre trabalhando, desde os meus 16 eu trabalho. Então, desde quando eu estou trabalhando, eu não parei. E aí, quando eu tive ela, eu tive que dar um break na minha vida. Foi um pouco assustador de início. Mas depois a gente vai se restabilizando, a gente, com a graça de Deus, a gente vai se sustentando dia após dia. E aí a gente vai conseguindo seguir, sabe? Mas foi um baque, assim, quando eu parei. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder ver meus filhos crescer. Eu tenho o privilégio de ver cada desenvolvimento deles. E isso, para mim, é muito gratificante. E emocionalmente, assim, como que foi para você ver a empresa andando sem você estar presente, e o Rafael indo trabalhar e deixando você lá, ao mesmo tempo ali feliz, né, com uma realização de um sonho, né, mas também vendo a empresa andar sozinha. E aí, como que foi? Eu confesso que foi um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu queria estar lá, eu queria estar em casa. Eu queria poder fazer pela empresa, mas eu queria poder fazer pela minha casa. Só que eu entendi que, naquele momento, eu não poderia fazer pela empresa, eu teria que fazer pela minha casa. E aí foi onde o Rafael assumiu o papel de 100% cuidar da empresa. E tem feito isso muito bem até hoje. Então, eu fiquei tranquila por saber que a empresa estava nas mãos de uma pessoa 100% capaz de cuidar e intercedendo dentro da minha casa por ele, para que Deus pudesse dar sabedoria, capacitar ele para ele dirigir aí. Então, foi um misto de sentimentos, lindo, mas... A famosa família Margarina. Não é bem assim. Não é bem assim. Temos nossos problemas. A famosa família de comercial, de margarina. Não é bem assim. E pra você, Rafa, como que foi ver a Vitória em casa, não tendo mais ali sua parceira do lado, né? Enfrentando as dificuldades na empresa e você
tendo que aguentar ali sozinho, também não levando as coisas para casa, que ela estava com outros desafios. Bom, a gente está vivendo uma coisa nova e até a Ana falou aqui quando a gente estava começando, é bem legal, né? Que, nossa, eu estou fazendo uma coisa pela primeira vez. Então, eu acho bem legal quando a gente faz alguma coisa pela primeira vez. E tudo isso que aconteceu com a gente foi a primeira vez que aconteceu, né? Enfim, é a primeira vez que a gente teve um filho, a primeira vez que a gente teve 2 filhos, a primeira vez que a gente teve que saber conciliar isso. Então, assim, a gente teve que aprender ali durante o processo, sabe? Então, assim, a Vitória, ela era responsável pelo financeiro, pelo RH, era coisas que eu nunca tinha parado para olhar, porque eu focava ali mais na parte do comercial, da operação. Então, assim, eu tive que me desenvolver nessa parte também. Ao mesmo tempo que eu queria ela lá na empresa para me ajudar com isso, mas também não podia nem posso, aliás, transmitir isso para ela, porque senão eu já prejudico ela em casa também. Eu sei que ela hoje... A empresa dela é os nossos filhos, a nossa casa, né? E cabe a minha responsabilidade de cuidar da empresa. Então, assim, a gente teve que entender, eu tive que entender o meu papel também como homem, como, enfim, o provedor de casa, focar na empresa, aprender a sacrificar tempo com a família, diferente dela, que o papel dela, até por ser mãe, né? Tem que estar o tempo ali maior em casa mesmo, é entender a função de cada um. Né? Então, a partir do momento que a gente entende a função e a responsabilidade de cada um, tudo fica mais fácil. Mas tem que ter disciplina para conseguir fazer as coisas, mesmo que você não queira fazer tal tarefa naquele momento. Então, em resumo, é isso. É entender o papel, a função de cada um e ter muita disciplina. Legal. Mas tudo são fases, né? Tudo são fases. Tem aí algum retorno, será? Isso aí a gente deixa pro próximo podcast. Olha só. Será que no próximo podcast a Vitória já vai? Tá assumindo o cargo de novo? Eu já tô esperando ansiosamente. Ou será que vem o terceiro filho? Então. Não. Sem terceiro filho, estou muito bem com os meus 2. E muito feliz. O Rafael tá empenhado na missão de povoar, viu? Até, olha, o terceiro filho, rapaz do céu. Vai saber. Não, pelo amor de Deus. Bom, a empresa foi fundada ali em 2019, né? Tanto é que a gente está chegando aí perto do aniversário já de 6 anos da Service Quality. Então, uma história aí muito grande por trás desses 6 anos, né? E a gente sabe ali que aconteceu uma catástrofe mundial no meio de tudo isso, né? No meio desses 6 anos. Acho que ali em meados de março de 2020 iniciou a pandemia. Como que foi ali vocês superarem uma catástrofe mundial no início da empresa, ainda entendendo o que era ser empreendedor, empresário, o que era contabilidade? A empresa estava com 1 ano já? Já estava atuando, um ano no praticamente, início. né? 1 ano de empresa, né? Nossa. Assim, foi bem complicado. Até voltando um pouquinho antes, né, que foi bem próximo. Então, em 2019 eu pedi demissão lá, comecei a trabalhar, só que até então na minha cabeça não era uma empresa, sabe? Eu trabalhava sozinho, aí um dia eu tinha muita demanda, muita. Aí eu falei, caramba, eu tô perdendo a oportunidade de atender mais clientes e ganhar mais. Eu preciso resolver isso. Aí eu peguei meu WhatsApp e comecei a olhar os amigos mais próximos. Aí eu lembro que a primeira pessoa que eu chamei foi a Michele, né? Que é uma amiga nossa. Aí falei, vamos trabalhar, ela veio, beleza. Aí começou a trabalhar ela. Aí depois, foi você ou Léo? Foi eu. Aí depois um dia eu liguei pra Vi e falei, amor... Foi eu primeiro, depois veio a mim. Ah, é? E viemos juntas. Aí teve um dia que eu liguei pra Vi, eu falei, ela trabalhava numa empresa grande também e tal. Aí eu falei, amor, tudo bem e tal. Viu, você tem coragem de pedir demissão no seu trabalho? Ela, como assim? Tem, vamos se programar o ano que vem. Eu falei, não, é agora. Ela falou, como assim e tal? Eu não sei fazer. Eu falei, não, mas eu vou ensinar, vamos embora tal. Aí, resumindo, ela nem falou pros pais dela, porque os pais dela não queriam que ela fizesse isso. Aí um dia ela pediu e a gente começou a trabalhar ali do apartamento onde eu morava. Aí, resumindo, tava eu, ela, a Michele. Aí depois veio o Léo, que é o esposo da Michele também. Ele também trabalhava numa empresa boa. Então, assim, eu fui chamando amigos, sabe, pra vir. Ninguém sabia fazer nada. Aí eu chamava e ia ensinando essa galera. Ensinando, e chegou uma hora que a gente estava em 6 pessoas no apartamento da minha casa. A gente começava de manhã e até 11 horas, meia-noite. Era assim, aí já estava tirando a privacidade dos meus pais e tal. E aí que eu pensei, falei, peraí, eu preciso pegar uma sala comercial para sair daqui. Só que na minha cabeça eu não tinha essa mentalidade, não, vamos começar, é uma empresa, pô. Não, na verdade eu estava curtindo o momento ali. Aí, né, pegou uma sala comercial, inclusive aqui perto. Aí a gente trabalhava um pouco, parava e ia jogar videogame, trabalhava mais um pouco, parava e ia jogar truco, era desse jeito.
Bem organizado, graças a Deus. Processo Você igual vê, hoje. cara? Imagina os clientes que tá com ele desde Nossa, lá, velho. olhando esse Sabendo, podcast. nossa, Era desse Pra jeito. jogar truco. Era desse jeito. Aí um dia a Vitória tava na faculdade, fez um trabalho ali. Ela é formada em RH. Aí um trabalho da faculdade lá, eu acho que ela comentou da nossa empresa, né? Do nosso negócio, para a professora dela. Aí essa professora dela, enfim, ficou curiosa e tal, a gente marcou um café. Aí que eu fechei a minha primeira consultoria, a gente contratou ela para ir organizando. Aí que eu fui entender, não, peraí, a gente é uma empresa, a gente tem aqui pessoas, processos, funções de cada um e tal. Aí que a gente foi organizando, né? Toda a empresa, colocando políticas, regras, alinhando ali a questão salarial, reestruturando, definindo serviços. Aí que a gente começou a organizar, ficou com cara de empresa, entendeu? Parando de jogar truco. Parava de jogar truco, aí tive que cortar o videogame, enfim. Aí, beleza. Aí, nisso em 2019, né? Aí, 2020, pum, pandemia. Falei, nossa, cara, a gente tinha acabado de contratar uma estagiária, né? Aí foi bem complicado, cara. Aí, assim, era tudo novo pra gente, a gente não recebia direito, porque virou um caos, né? Vocês lembram? Aí, assim, a gente passou 2 anos ali praticamente sobrevivendo. Então, a gente vai fazer 6 anos no CNPJ, mas, pô, tirando esses 2 anos ali de pandemia, dá 4 anos. Então, pô, só 4 anos a gente tem, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta agora, foi um período que a gente só sobreviveu, sabe? Enfim, a gente, graças a Deus, nós conseguimos pagar todo mundo, né? Porque a gente não recebia, porque, assim, as empresas não podiam trabalhar, principalmente lojas e tudo mais. Aí não pagava o escritório. Como que o escritório ia pagar a gente, né? Então foi bem complicado. A gente só sobreviveu. Aí Só na fé. a consultoria ajudou muito nesse Eu acredito processo. que Deus sustentou a gente ali naquele momento. Porque como o Rafa falou, eu acredito que a empresa ela está debaixo de um propósito. Foi um propósito que Deus estabeleceu. Então eu creio que Ele não vai deixar de suprir as necessidades que a empresa precisa. E neste momento foi isso. Eu creio que Deus entrou com a sua bondade sobre a empresa e nos susteve ali durante todo esse período, sabe? Exato. Então, tem que isso. ter fé, hein? Porque Exatamente. você vê o seu negócio assim, inclusive, o pessoal acha que empreendedor é cor da tarde, né? Não vai trabalhar, chega lá 2 horas da tarde, vai embora rapidinho, faz seu horário. Mas, como eu falei antes, tudo são fases. Sim. Essa foi uma fase difícil, aí vocês se reconstruíram. Teve outro período em que teve alguma coisa que você pensou que você não ia conseguir se restabelecer de novo? Aquele período que a fé dá aquela balançada, né? Porque até quem é o cristão mesmo tem aquela fase que dá aquela balançada. Você falou, pô, não sei se eu consigo sair dessa. Na verdade, acho que todo ano acontece isso. Porque assim... No final do ano. Cara, é interessante que a gente monta um planejamento de crescimento da empresa. Aí, quando a gente cresce um pouco, cara, bagunça tudo. Porque imagina que você tem uns processos bem alinhados, as pessoas, as equipes, tudo mais. Aí, beleza, você coloca uma meta de venda, você vende, você aumenta a demanda, aumenta os clientes. Cara, vai bagunçar, porque a mesma equipe, as mesmas pessoas já não dão conta de atender uma demanda maior. Aí você começa a contratar, e às vezes a gente erra ali no perfil, às vezes a gente esperava que a pessoa tinha um conhecimento e não tem. Cara, aí bagunça tudo, aí nisso perde cliente, aí fica aquele altos e baixos. Empresa é isso. Eu falo que tem a nossa bandeira do Brasil, né, que é ordem e progresso, mas no mundo do empreendedorismo é progresso e ordem. Então, ou seja, a gente cresce, bagunça e arruma. Cresce, bagunça e arruma, é mais ou menos assim. Então, nesse processo de cresce e bagunça, é natural que às vezes a gente pensa, pô, caramba, mas toda vez está bagunçando, toda vez acontece isso. Será que é isso mesmo que é para fazer? Será que é esse caminho mesmo que é para a gente continuar? Aí é onde vem a parte espiritual que a Vi falou. E eu tenho comigo todas as minhas orações que eu faço, falo, pô, Deus, se você abriu essa porta, então me ajuda aí. Me manda um caminho, uma direção, uma estratégia. Eu não me esforço para fazer o que Deus coloca no meu coração para fazer. Nisso a gente toma muita decisão errada, que faz parte também. É interessante falar que, pô, a gente erra pra caramba também. É que os acertos que a gente faz a gente crescer um pouco, mas a gente erra muito. Se bobear, erra muito mais que acerta. Sim. É que os acertos acabam prevalecendo mais, né? Tendo uma relevância maior, mas a gente erra muito mais do que acerta. Seja em decisão, em fala, em postura, em estratégia, em direção. Enfim, uma hora dá certo e a gente consegue alcançar o objetivo. E Rafa, eu nem estava presente, ele já estava, né? Vocês tinham um prédio, coisa mais linda, e teve um acontecimento lá, infelizmente, que foi um roubo, né? Como que foi isso? Bom,
Foi um episódio bem difícil, né? Pra gente. Foi uma coisa nova, nunca tinha acontecido. Impactou muito, inclusive emocionalmente também. A gente vivia ali num prédio bem legal mesmo. Era um prédio que tinha 10 salas lá, né? Tudo espelhado. Pô, a gente tava vivendo um sonho ali. E eu gravava muito story, não sei se isso tem a ver também, né? Então a gente mostrava muito ali as vendas, o comercial, quanto que a gente estava vendendo em contrato, mostrava muito lá dentro. Enfim, isso foi chamando a atenção, tanto positivamente de clientes, a gente conseguiu bastante clientes novos nesse período, mas também negativamente, né? Então, eu lembro como se fosse hoje, teve um dia que... Eu não lembro o dia da semana exato que foi. Acordei 3 e pouco da manhã com o Joe me ligando. Para quem não sabe, né, o Joe é o nosso gestor geral lá na empresa, ele que cuida de toda a parte técnica, a parte de segurança, enfim. Aí ele me ligou, pô, na hora você já pensa de duas uma, ou morreu alguém ou aconteceu alguma coisa com a empresa, pô. Aí já atendi, já esperando a notícia ruim. Daí ele falou, Rafa, acabaram de roubar a nossa empresa, acabaram de entrar lá, cara, eu preciso que você vai lá, tal. Nossa, aí foi uma notícia dura, cara. Aí a gente morava numa casa, sabe? Aí, na época, a Alice tinha acabado de nascer praticamente, né? A Alice estava com meses de vida. Aí, pô, e pra sair de casa e deixar vir lá com a Alice, sabe? Nossa, é complicado, né? Coisas na cabeça, Eu lembro que na hora que eu ia sair da garagem, eu apertei o controle para abrir. Falei, meu, e se tô abrindo o portão, tem alguém aqui na frente, né, cara? Enfim. Aí eu fui lá na empresa, aí, pô, você chega lá, tudo aberto, tudo revirado. Você vai entrando assim, você vê as coisas tudo jogadas. Aí todos os notebooks lá que ficavam em cima da mesa, levaram todos. Uma televisão lá que a gente tinha grandona na sala de reunião, levaram. Assim, foi bem difícil, cara. Aí nesse momento mesmo, até a pergunta que você fez anteriormente, você pergunta, pô, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? Nossa, eu passando por tudo isso. Aí assim, sabe quando você para e fala, e agora, o que eu vou fazer? Porque você não espera isso, né? Obviamente que a gente pode criar ali planos de contingência em uma empresa, tudo mais, mas, pô, você não espera que aconteça essas coisas. Aí foi bem difícil. Aí depois a gente, enfim, desanimou muito. Eu fiquei um tempo ali off das redes sociais, com receio. A gente vendeu a casa que a gente morava, fomos para um apartamento por questão de segurança. A gente achava, e eu lembro que na época a gente puxou as câmeras lá e a gente pegou o carro, sabe? Era um C3 prata. Cara, toda vez que eu via... Até a placa já. A placa não deu pra ver. Mas todo C3 prata que eu via na rua, isso por muito tempo. Eu ficava olhando, sabe? Parece que aquela pessoa... Cara, é um negócio muito ruim. Acho que só quem já passou sabe. Todo Sim, C3 que eu olhava na rua, caramba, será? Eu ficava pensando assim, já lembrava. Toda vez que ia sair da empresa, a hora que chegava em casa, ia sair de casa, eu ficava pensando. Aí depois a gente tomou a decisão de sair do prédio também. Já tinha acontecido outros episódios eu lembro do Michel, que é nosso gestor de tráfego. Um dia ele foi numa reunião com a gente, deixou o carro na frente, na mesma rua. Na hora de ir embora, roubaram o carro dele. Nossa. Então, assim, era bem complicado ali. Aí a gente acabou decidindo sair de lá e a gente foi para a sala que a gente está hoje, né? Mas foi bem difícil, velho. E em meio a tudo isso, o pessoal ficou de home office. Aí o pessoal ficou de home office. O Rafael ficou tão feliz. Deu uma surtadinha, mas nada demais. Bom, ele saiu a favor do home office. Em meio a tantos desafios, né? Você comentou aí que, então, vamos colocar na balança que a empresa tem 4 anos. E em 4 anos é nítido toda a inovação, né? O quanto que cresceu. E qual que são os próximos projetos aí, o sonho de vocês para a empresa mesmo, ou para a vida pessoal mesmo? O que vocês almejam agora com 2 filhos lindos, a Vitória aí não querendo voltar? Bom, assim, como a Vitória disse no começo, eu sou muito ambicioso, sabe? Eu sempre penso muito grande, né? Então, assim, mas antes de qualquer coisa, eu sempre oro também para que eu possa viver os planos de Deus na minha vida. Eu entendi o meu chamado, o meu ministério, e a empresa hoje é meu ministério. Então, de certa forma, o meu principal papel é poder ajudar as pessoas que estão ao meu redor, seja na empresa, ou seja outros empresários, que a nossa empresa é uma empresa que atende outras empresas, né? Então, seja clientes ou seja colaboradores, meu principal objetivo é ajudar as pessoas, levar, de certa forma, uma transformação para a vida das pessoas. Então, esse é o principal propósito nosso, né? Aí, agora, o restante é com Deus. O que eu visualizo é realmente a gente com uma empresa muito grande, a gente expandindo. Eu vejo várias cidades, Deus já mostrou algo para a gente nesse sentido também. Eu vejo várias unidades, eu vejo vários negócios, eu vejo
um andar inteiro de um prédio com o nosso escritório. Amém. Mas assim, aí o restante é com Deus. Se não for da vontade de Deus também, tá tudo bem. O mais importante é viver o que Ele quer e o que Ele tem para nós. Então, se o propósito dele for, sei lá, eu vou falar aqui, só para não interpretar mal, até fechar o que a gente tem hoje, começar outra coisa, amém também. Estamos aí para viver o que Deus tem para nós. Que legal, Cara, muito bonita essa entrega. É muito, muito bacana, como vocês demonstram que o espiritual anda ali, né? Com o empreendedorismo, que faz parte também, para uma cultura de quem segue. E que em meio a tantas dificuldades, né? Para quem tem fé, quem acredita, Deus supre, né? E ajuda todos nós. E estamos até falando aqui no ponto, para mim, que nós temos uma pergunta que vai ser oficial agora, nesse podcast. Eu vou perguntar para vocês, eu quero saber qual a ordem aí de prioridades na vida de vocês. Família, trabalho, Deus, saúde e igreja. E o porquê de cada colocação. Você responde? Pode responder, meu Essa querido. é Você polêmica. gosta de polêmica. Não é bem assim, não. Você gosta de uma polêmica. É assim, isso aí, inclusive, eu amadureci recentemente também. Na verdade, essa ordem depende muito de pessoa para pessoa e depende muito da fase que você tá, de momento que cada um vive. Né? Hoje, a minha fase, a minha pessoa, o meu momento, que inclusive pode ser até diferente da Vitória. Falando de mim, hoje a prioridade é Deus. Enfim, Ele que cuida, Ele que dá a direção, Ele que nos protege, é Ele que está sempre com a gente. Depois vem saúde, porque eu entendo que se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou conseguir fazer minha família bem, não vou conseguir realizar meu propósito profissionalmente, não vou conseguir fazer nada. Então, Deus, saúde, aí depois vem minha família, né? Porque, meu principal hoje ministério é minha família, então, a minha família tem que ser referência, exemplo em tudo. Depois vem o trabalho, porque no meu caso a empresa é meu ministério, né? Então é através da empresa que eu quero poder conseguir ajudar mais pessoas, mais famílias, inclusive ajudar mais a minha igreja. E depois igreja, né? Então, enfim, tem pessoas que se escandalizam com isso. Pô, louco, igreja em último lugar. Enfim, a gente não pode confundir as coisas com relação à igreja e Deus, né? Deus em primeiro lugar, mas no meu caso, essa é a ordem que eu coloco. Selvi. Eu sigo o mesmo raciocínio do Rafael. Eu acho que se fosse para mudar alguma coisa, mas acho que não mudaria, acho que eu manteria essa mesma ordem. Se fosse para mudar alguma coisa, seria ali Deus, família e saúde. Se fosse para mudar, mas eu acredito que o que o Rafael falou faz muito sentido. Sobre a questão da gente estar bem, para a gente poder fazer os outros bem. Então, acho que é importante isso. Então, acho que eu manteria essa mesma ordem da dele. Com certeza. É isso aí, galera. Ó, já é 7h30, estamos chegando ao fim. E aí? Vamos encerrar, então, né, esse podcast. Para encerrar, eu queria perguntar para vocês dois, né, qual conselho vocês dariam para quem tem algum negócio ou que quer começar um negócio e também já recebeu, de repente, uma palavra ali, mas ainda as coisas não estão nítidas, né, de que é isso mesmo que Deus está me entregando. O que vocês diriam para essa pessoa? Toda vez que olha pra mim, pode falar. Não, eu sei que você gosta de conversar. Vai lá. Eu acredito que eu falaria pra pessoa, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pode ser que não seja agora, não seja daqui a um mês, não seja daqui a um ano. Pode ser que demore. Existem muitas promessas na nossa vida, principalmente em relação à empresa, que ainda não aconteceram. Mas isso não significa que não vai acontecer. Vai acontecer. Só que eu acredito que há um tempo para tudo, né? Eclesiastes mesmo fala. Há um propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para cada coisa. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, há um tempo para tudo. Então, se Deus falou que vai acontecer, se Deus prometeu, vai acontecer. Acalma seu coração, faça a sua parte, não fique estagnado, não fique esperando cair do céu, não é porque Deus prometeu que vai cair no seu colo, não. Levanta, age, e Deus ele só vai confirmando o que Ele tem na sua vida. Ele vai colocando as pessoas certas, Ele vai te direcionando para os caminhos corretos, e aí você fazendo a sua parte. E Deus cumprindo a dele, o restante é só correr para o abraço, como dizem, né? Saiu bem. Bom, para quem quer começar um negócio próprio, para quem tem vontade, eu acredito que o primeiro passo é ter coragem, sabe? Porque às vezes a pessoa deixa o medo prevalecer na vida dela e ela não tem coragem de tomar uma decisão, né? E a gente precisa saber tomar decisões difíceis, né? Então o primeiro passo é coragem, para dar o primeiro passo.
Óbvio que vem depois a fé, quando a gente dá o primeiro passo, Deus vai colocando no chão, mas a gente precisa se preparar. E como é o meu perfil, o segundo passo, depois da coragem, eu colocaria aprender a vender. Porque hoje eu vejo muitos negócios que a pessoa é muito boa no que ela faz, só que não sabe vender, aí não consegue crescer. Né? Então, assim, quando você sabe vender, fica mais fácil resolver problemas. Igual, por exemplo, a gente passou por muitos problemas na nossa empresa, inclusive perca de clientes. Mas quando a gente sabe vender, fica mais fácil. Né? Porque a gente vendendo, a gente traz mais clientes, mais receita. Com receita, a gente consegue resolver problemas. Contratar uma consultoria, uma mentoria, trazer pessoas melhores. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente vender. Então, eu acredito que o próximo passo, né, depois da coragem, é aprender a vender. Esse é o conselho que eu dou. Quem não sabe vender, aí vai ter mais dificuldade, dificilmente consegue crescer. Então, daria para falar muito mais coisas, mas vamos parar por aí, porque depois o restante fica mais fácil, se aprender a vender, porque aprendeu a vender, né, amor? Vendeu, você vai ter, ali, igual aconteceu com a gente vai ter recurso para contratar a consultoria. Aí, com a consultoria, a gente aprende algo que a gente não sabe. Né? Com a consultoria, a gente conversa com quem já chegou e a gente quer chegar. Exato. Com a consultoria, a gente aprende ali as ferramentas certas, o que tem que fazer ali para poder crescer. Então, Legal. aprender a vender. E aos poucos vai consolidando, né? E Exatamente. pessoas compram de pessoas, né? Eu ouço muito isso do meu Exato. patrão. Conversar, cara, eu faço claro. Ai, gente, mas que legal. É isso aí. Foi muito gostoso bater esse papo com vocês, conhecer um pouco mais da história de vocês. Podem ter certeza que muita gente se inspira. Então, da nossa parte, como amigas e colaboradoras, continuem, é muito bom fazer parte disso. Valeu, pessoal, quem está assistindo. Valeu, muito pessoal. obrigada, gente. Obrigada. É isso. E tchau, até tão. a próxima. E pra cima, né? E pra E cima. pra cima. Valeu.